Amados irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, boa noite a todos. Nós vamos entrar para o momento do culto, onde nós ouvimos o nosso Deus falar. Aqui não é homem que se apresenta, mas é a palavra de Deus que vem sobre nós. Tudo que for dito aqui, que seja vindo da palavra de Deus, e que o Espírito Santo esteja conduzindo todo o culto, toda a pregação. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 7. Temos uma história aqui bem dramática, muito dura, onde o povo de Israel, depois de uma grande vitória contra os inimigos, agora passa por uma vergonha e uma dor terrível. Eles tinham acabado de conquistar Jericó e era motivo para festa, motivos para alegria. Porém, não foi isso que aconteceu. E assim é na história da humanidade, nas famílias e também na igreja. Desde o Velho Testamento até a igreja do Novo Testamento é assim. Existem pessoas que estão envolvidas na igreja e que fazem muito pela igreja, outros que não fazem praticamente nada pela igreja e outros que fazem muito, atrapalhando o andamento da igreja. Então é importante que nós nos analisemos para que saibamos em que lugar nós estamos. Se estamos naqueles a quem Jesus Cristo chama de servo inútil, se estamos naquela parte que o Senhor chama de servo fiel, onde estamos? Estamos atrapalhando, estamos ignorando o andamento e a obra do reino de Deus na terra? Aqui nós vamos ver que um homem chamado Acã, um líder de uma família, agora estava totalmente comprometido por causa do seu pecado. Vejamos a história. Josué capítulo 7, do versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, pois o Senhor tinha dito que eles invadissem Jericó, mas não tomassem para si nada do que ali existia. Aqui é esse o contexto. Só que Acã resolveu tomar para si, escondidinho, ninguém viu. E aí ele estava se achando na vantagem. Nossa, estou na vantagem, estou agora com coisas de precioso valor e ninguém sabe. Mas a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Ai era mais uma cidade que precisava ser conquistada. E voltaram a Josué e lhes disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água.
Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra com o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. A vergonha era grande. Um povo que conseguiu derrubar as muralhas de Jericó e destruir todo o exército de Jericó, agora estavam completamente humilhados. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizestes este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nos contentáramos com ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse Josué, o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado sobre o rosto. Israel pecou e violou a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo de sua bagagem o puseram. Deus contou tudo, direitinho, o que tinha acontecido. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, porquanto, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu sobre a tribo de Judá. Imagina Acã como não ficou. Chegou na tribo, na minha tribo. E agora, o que é que acontece? Fazendo chegar a tribo do Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homens, caiu sobre Zebdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Então disse Josué a Acã: observe a forma que Josué vai falar com Acã. Josué tinha visto que muitos morreram por causa do pecado de Acã. Josué viu o quão envergonhado ficou Israel por causa do pecado de Acã. Mas observe a forma que Josué fala com Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores,
e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio de minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e os trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram a Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos para o vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Que coisa dura, não é? Que fim terrível para toda uma família. E por quê? Por causa do pecado de um homem, por causa da cobiça dos olhos deste homem, por causa da luxúria. Ele olhou aquela capa babilônica e disse: nossa, é belíssima, isso não pode se perder. Como é que Deus manda deixar isso? Não posso. E olha para a barra de ouro, é poder. Quem tem dinheiro tem poder. Eu quero poder, eu quero luxúria, eu quero fama. E é tudo isso que vem destruindo muitas pessoas. E não só as pessoas, mas as famílias. O pecado escondido no coração, onde as pessoas olham assim e dizem: não, mas aqui ninguém vai saber mesmo. E Deus está olhando. E esse pecado prejudica todos de casa. Prejudica todos aqueles que estão envolvidos com essa pessoa. Por que Deus fez isso? Por que Deus não puniu somente Acã? É uma forma de Deus dizer que você é responsável pelo seu irmão. Você é responsável pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, pelos seus irmãos. Você tem que responder pelos seus irmãos. Cada um responderá por si diante de Deus. Mas Deus cobra a responsabilidade de você para com o seu irmão. Não pense que a sua vida é só sua. O que você faz brada e alcança aqueles que estão à sua volta. Aqui, Acã teve essa experiência. Certa vez, Deus perguntou a um homem: onde está o teu irmão? E este homem disse: e eu sei lá onde está o meu irmão, por acaso eu sou o tutor dele, por acaso eu sou responsável por ele, eu sei lá onde está o meu irmão. Mas ele sabia, ele tinha matado o irmão dele. Deus perguntou a Caim. Mas por que Deus perguntou a Caim? Porque Deus quer que você entenda, você é responsável pelo seu irmão. Você precisa responder: onde está o seu irmão? O que ele está passando no coração? Como você pode ajudá-lo? O que você pode fazer por ele? Você precisa se perguntar. Sabe por quê? Porque nas Escrituras, o Senhor Jesus Cristo desceu à terra para isso. Porque Ele queria responder por você. Está vendo aquele pecado que Acã cometeu? E que destruiu
a vida dele, a vida da esposa dele, a vida dos filhos dele, e de tudo que ele tinha, está vendo aquele pecado. Jesus Cristo sofreu aquela culpa na cruz por você. Não tem pecado hoje que te condene mais ao inferno. Porém, esses mesmos pecados que foram perdoados por Cristo ainda trazem muitos danos à sua vida e à vida dos seus amados. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, jovem pastor, na sua segunda epístola, capítulo 2, do 24, ele diz: ora, é necessário que o servo do Senhor, você é servo, serva do Senhor? Então pronto, é para você essa passagem. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, com briga, com discussão. É necessário que você cesse essas discussões. Viu lá Josué? Josué não discutiu, não contendeu. Ele só disse: filho, dá glória ao Senhor. Louva ao Senhor, confessando o mal que você praticou. Filho, faz isso. Deus será honrado, Deus será glorificado. E observe, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando, calmo, para com todos, apto para instruir, paciente. Então você tem que ser apto para ensinar as pessoas e paciente para esperar o progresso, porque muitas vezes o progresso é tão lento que é quase imperceptível. Você não consegue quase ver o progresso do seu irmão e você fica inquieto, não aprende, esse menino, ei, fica todo conturbado, mas você não conhece o coração das pessoas, não sabe o quanto elas estão se esforçando. Paciente, disciplinando, sim, precisa haver disciplina, correção, disciplinando com mansidão aos que se opõem. Ah, ele não me ouve. Com mansidão, na expectativa. Então você cria uma expectativa de que Deus conceda àquela pessoa a quem você está corrigindo, Deus conceda para ela duas coisas: o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e também o retorno à sensatez. Saia dessa ignorância, dessa insanidade. Então você repreende, disciplina com mansidão, criando essa expectativa. Deus concede o arrependimento para essa pessoa, faz com que ela retorne à sensatez, livrando eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. É isso que está acontecendo com seu irmão em Cristo, ou até mesmo com sua vida, quando você está fazendo as coisas que não prestam. Você está cativo do diabo para cumprir a vontade dele. E você diz: eu faço a minha vontade, quem manda no meu nariz sou eu. Você não manda em nada. Quem manda é o diabo ou Cristo. Quando é Cristo, você diz: Senhor, Tu és o meu Deus, eu seguirei pelo Teu caminho, me diz qual é a Tua palavra e eu estarei atento para ela, porque eu não sirvo a mim mesmo, eu sirvo a Ti. E quando você diz assim: eu sirvo a mim mesmo, eu que mando em mim, na verdade você está dizendo: eu sirvo ao diabo, ele é quem manda em mim. Porque ninguém manda em si, ou é a Cristo, ou é o diabo. Então é assim, discipline com mansidão. Esforce-se pela paz. Se a tua repreensão vai trazer mais discórdia ainda, então cale-se. Porque o seu esforço tem que ser pela paz. Se, quando você abre a boca, traz mais discórdia, então pelo menos se cale. Porque a coisa não vai piorar. Observe o que diz Paulo aos Efésios, na sua epístola, capítulo 4, do versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar.
Esforcem-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se quando você abre a boca promove guerra, cale, é melhor. É melhor deixar a coisa feia do que pior. Mas o certo é você aprender a ser manso e a ter prudência no falar. Ainda aos Gálatas, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, porque foi justamente este conceito aqui que Josué certamente usou para não ser arrogante, furioso, porque realmente dá ira na pessoa, indignação. Como é que essa pessoa fez isso, sabendo que vai prejudicar a família, sabendo que vai desgraçar a vida dele, e dá aquela indignação. Mas quem disse que Deus quer a sua indignação? Quem disse que Deus precisa da sua ira, do seu descontrole emocional? Quem disse? Você só deve uma coisa: falar o que Deus manda, e da forma que Ele manda, e só. Observe o que Paulo diz aos Gálatas na sua epístola, capítulo 6, do versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Olha só, tem algo curioso aqui. Como assim? Você que é espiritual deve corrigir os seus irmãos que estão em falta com espírito de brandura, de calma, de domínio próprio, de paciência. Corrija-o com amor. Agora guarde-se para que você também não seja tentado. Como assim? É a tentação que Josué certamente sentiu, de soltar o verbo contra Acã, e de humilhá-lo, e de pisá-lo, e de mostrar que era superior a Acã, porque eu não fiz isso e você fez. Como a oração lá do fariseu: graças te dou, ó Pai, porque não sou como os outros homens, roubadores, assassinos, nem sou como esse publicano aí, eu dou o dízimo, e se achava. Jesus Cristo disse que esse desceu condenado da sua oração. Então Josué olha e diz: filho, como fizeste isso? Dá glória ao Senhor, louva ao Senhor, confessa o teu pecado. A humildade é necessária, porque quando você vai corrigir o seu irmão, você vai logo se sentindo que é superior a ele. É óbvio, ele está com aquele pecado e você não está. Então, naturalmente o coração tende a dizer: eu sou melhor. Então agora você vai ter que pagar. E aqui Paulo diz: guarda-te para que não sejas também tentados. Levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque ele não levou a nossa carga? Leve a dos seus irmãos, sofra com ele, vá junto, até ele se reerguer. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Olha só, o apóstolo Paulo dizendo: quando for corrigir o seu irmão, não ache que você é melhor do que ele, não, viu? Você não é em nada melhor do que o seu irmão. Quando você se acha que é alguma coisa, não sendo nada, você só está se enganando. Então, a condição é esta: corrija, procure saber se seu irmão está andando corretamente em Cristo, ofereça ajuda, repreenda ele, mas faça tudo isso com temor de Deus, buscando a edificação do seu irmão, tendo paciência pelo progresso dele. E olha só, meus irmãos, agora aos Colossenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, do versículo 12, ele escreve dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade,
suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Você não imagina os danos que são causados por um coração irado, principalmente nas crianças. Quando se vai corrigir, as crianças olham para os pais como os super-heróis, e o exemplo a ser seguido, e eles querem ser igual a mamãe, igual a papai, e tem esse sonho, e o maior desejo deles é orgulhar os pais. É por isso que muitas criancinhas que ainda não aprendem a defecar no vaso sanitário, e ali estão sempre na fralda, e a mamãe, ai meu Deus, tem que livrar essa fralda, ai meu Deus, aí na primeira vez que eles fazem, ficam todos alegres. Mamãe, e pega a mamãe para ver e mostra o cocô. Aí a mamãe vai, ai eita, que não é, menino, tá lá, descarga, menino, não sei o quê, e às vezes ignora, mas para aquela criança foi o grande feito da sua vida. Conseguiu fazer sozinho o que a mamãe sempre quis que ele fizesse, mas às vezes nós não atinamos para as conquistas que os nossos filhos estão oferecendo, para as conquistas que os pais estão conseguindo, para as conquistas que os seus irmãos estão conseguindo. Nós não atinamos, mas temos uma lente super poderosa para olhar as falhas e aquilo que precisa ser corrigido. Tenhamos paciência e como Cristo nos perdoou, perdoemos também. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecido. Mas para isso é necessário que, olhe só, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus. Eu quero concluir mostrando para vocês como Cristo foi prometido. Jesus Cristo foi prometido, Ele vinha nos salvar. Meu Deus, salvar pecadores, indignos de serem vistos, indignos de serem salvos, mas Ele veio, e Ele veio como? Ele veio duramente, apontando o seu pecado e dizendo que ia destruir você se você não se arrependesse. Como foi que Ele veio? Diz o Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, do versículo 19, relatando a profecia de Isaías: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada. Aquele coitado, fraco, totalmente debilitado, olhando para si, dizendo, como eu vou me reerguer se eu estou todo quebrado? Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Essa é uma expressão bíblica que refere-se àquele pavio de lamparina. Quem já foi em sítio, né, e quem é mais antigo sabe o que é isso. Tinha aqueles candeeiros com aquele paviozinho ali, e aí quando ele já acabava o gás e ia morrendo, aí ficava aquela brasinha, fumacinha, já se apagando. O que Jesus está dizendo é que quando ele viesse, ele não ia apagar aquela chaminha, aquela torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Assim veio o nosso Mestre, o nosso Senhor. Ele nos amou, Ele tem sido paciente conosco. Nós continuamos pecando,
tristes ficamos quando pecamos, mas ainda continuamos falhando. E Ele pacientemente cuidando de nós, nos protegendo. Mas aqueles pecados ocultos, guardadinhos, que só você conhece, Ele também conhece. E olha a paciência que Ele está tendo. Ele não disse que ia te destruir como fez com Acã e toda a família dele. Porque Cristo já recebeu sobre si a ira de Deus que pesava sobre você. Mas o que você vai fazer com essa capa babilônica, com essa barra de ouro, com estes dinheiros amaldiçoados, com estes dinheiros amaldiçoados? O que você vai fazer? Livre-se da opressão do pecado. Escolha viver em Cristo de uma forma fiel, honrada e digna. Porque Ele tem te amado. E Ele está te dando, a cada dia que você acorda e respira, está te dando oportunidades de fazer diferentes, de abrir mão dos desejos que tentam arrastar você para as trevas, para seguir no caminho da luz, no caminho da paz. Que todos os irmãos aqui possam, uns aos outros, ajudar para que a igreja se fortaleça unida. Muitos faltaram hoje, alguns têm os seus motivos, mas podem ser também motivos que estejam relacionados a desânimo, tristeza, pecado, fraqueza. Procure saber do seu irmão, procure animá-lo, reanimá-lo, e nunca olhe de cima para baixo para ele, mas olhe de baixo para cima. Considere o seu irmão como superior a você mesmo. E quando você for corrigi-lo, você vai corrigir com respeito. Ninguém corrige um patrão gritando. Olhe para seu irmão como se ele fosse seu patrão. E aí você, patrão, vai corrigir com brandura, com respeito. Deus abençoe aos irmãos e que a palavra de Deus esteja enraizada em nossos corações. Vamos, irmãos, responder a mensagem. Eu pedi a Éder permissão para continuar a liturgia. Abrindo a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Do versículo 21 ao 22, Pedro estava preocupado com a paciência dele. Ele queria saber até onde ele tinha que ter paciência com os irmãos. E ele pergunta a Jesus Cristo. Então, aproximando-se Pedro, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? 7 vezes? Todos? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 7 é tido como o número da perfeição. Então, busque ser perfeito no seu perdão aos irmãos. E vamos louvar ao Senhor com o hino Cristo venceu.